Bom dia, gente. A gente vai abrir então a mesa dos aspectos teóricos e eu vou apresentar a ideia de como a perspectiva dos funcionamentos se serve de outras teorias e como ela vai modelando. Então, basicamente, vou fazer um apanhado histórico de onde vêm as teorias e como a professora Maria Clara Dias foi concebendo esses aspectos até chegar à perspectiva dos funcionamentos. Então, o título já temos aqui é um modelo de mente e a natureza humana na perspectiva dos funcionamentos, novos desafios para a neuroética. A partir disso, eu vou tentar apresentar o que eu acredito ser o arcabouço principal para a perspectiva dos funcionamentos e colocar algumas questões finais para a neuroética. E para isso eu vou começar lendo, na verdade eu vou ler o tempo todo e a gente tenta conversar, porque acredito que pela quantidade de coisas ficasse mais difícil pelo tempo. Bem, então passo então aqui ao texto. Compreender uma teoria nova não necessariamente determina que devamos apresentar um arcabouço teórico completamente distinto de todas as teses concorrentes. Isto é, mudar de paradigma não é obrigatoriamente uma revolução copernicana. Desta forma, começo a minha fala afirmando que a perspectiva dos funcionamentos é uma mudança de paradigma que compõe uma mescla de diversas teorias. E eu quero dizer aqui o melhor de cada teoria que foi sendo mesclada e apanhada. Então vamos focar então no arcabouço teórico que justifica o objetivo final da perspectiva dos funcionamentos, que é a concepção de sistemas funcionais e que eles permitem, em última instância, como a professora Maria Clara já falou, uma teoria de justiça mais inclusiva. Então, para tal, eu vou à raiz da perspectiva dos funcionamentos para entender como a filósofa Maria Clara Dias apresenta a sua concepção desses sistemas funcionais. Eu vou reivindicar, então, dois elementos que norteiam a tese e que a tornam distinta por essa combinação. O funcionalismo computacional como modelo de mente e também a noção de mente estendida. Então, compreendendo essas noções, vai nos habilitar a justificar essa implementação do que significam os sistemas funcionais nesse cálculo moral, e assim a gente pode ver também isso para o campo da neuroética. Então, nesse modelo funcionalista, eu começo aqui falando, na verdade, um apanhado histórico. No âmbito do senso comum, existem duas visões que consideramos sobre a mente. A dualista, que é a alma ou a mente, que são definidas como uma substância incorpórea e essa funciona independente do corpo. A união dela com o corpo geralmente é explicada por um sopro cósmico divino ou através de uma leve glândula, tal como Descartes colocou. E a segunda opção da mente seria a fisicalista. A mente é o cérebro e toda essa reação que existe é baseada numa atuação físico-química. Nossos estados neuronais corresponderiam diretamente aos estados mentais. Conforme a modificação desses estados, esses elementos no cérebro, responderíamos conforme essa alteração. Como uma PDF, e aqui eu já vou assumir a perspectiva dos funcionamentos como PDF, como a PDF é uma teoria que prima por não privilegiar uma visão antropocêntrica, pelo contrário, defende o rompimento dessa barreira dicotômica entre sujeito e mundo, essas visões de mente não contemplariam sua proposta, pois em seu cerne ambas defendem uma concepção de eu muito arraigada às noções metafísicas da filosofia. Na primeira noção, sobre a alma, é nítida a diferenciação entre corpo e mente. É necessário reivindicar uma tese que comporte instâncias que não são estáveis do ponto de vista explicativo, como é o caso das explicações para se colocar numa teoria sobre a alma. Questões sobre localização espacial e temporal tornariam longa a cadeia explicativa que seria necessária apenas para responder essa questão um tratado metafísico que comportasse diversos elementos distintos, diferentes das caracterizações naturalistas que se empenha a filosofia contemporânea. Já no segundo caso, estaríamos diante de uma tentativa de reducionismo entre os estados mentais e físicos. Todo o âmbito mental sofre a transposição para o campo neuronal, isto é, todo estado mental se torna esse estado neuronal. Essa noção também causa problemas, uma vez que se proclama um sujeito para além dos estados neuronais, que seria capaz de responder por toda a unidade do processo mental. Ou como se costuma afirmar na literatura, é a falácia homuncular.
Você tem todo um processo neuronal, mas quem responde pelo eu? Então você teria que, de alguma forma, colocar uma instância como, esse eu está diferente do meu campo neuronal, dos meus estados neuronais, para então responder. Então você acaba reivindicando também um outro sujeito, um outro eu. E isso fica incapaz para responder a questão mente e corpo. Então, dessa forma, à guisa do comentário de Gilbert Ryle, podemos entender que ainda há um fantasma na máquina. É uma metáfora muito comum no campo da filosofia da mente. Portanto, na esteira do pensamento de Dias, devemos ser capazes de individuar os seres humanos de acordo, e as palavras da autora, as convicções materialistas dos últimos tempos, porém sem nos rendermos ao reducionismo fisicista. Desta maneira, a filósofa busca uma interpretação de mente que advém das discussões do início dos anos 70, chamado funcionalismo. Essa tese, apresentada pela primeira vez no artigo de 67, por Hilary Putnam, lançou as bases para diversos filósofos saírem do seu reducionismo fisicalista ou fisicista para a ideia de múltipla realizabilidade. Esse termo, múltipla realizabilidade, promove uma alternativa ampla e materialidade da alma e a restrição neuronal fisicalista. Para entendermos essa noção, eu vou dar o exemplo da caneta. Existem diversos tipos de caneta, formatos, espessuras de pontas, cores distintas, etc. Para realizar a função de ser caneta, nenhum tipo específico é requerido. Basta apenas que o objeto realize essa função. E aí começa-se já a ter um embrião da teoria. O mesmo pode ser aplicado em casos de corações artificiais, próteses, etc. O funcionalismo e a múltipla realizabilidade defendem que estados mentais devem ser realizados em uma base material. Contudo, não é necessário que essa base material seja fixa, tal como a professora já havia falado. Isto é, essa tese defende que não podemos compreender tal ato apenas como a produção de impulsos elétricos gerados a partir dessas reações físico-químicas, ocorridas dentro de um aparato fisiológico específico. Os estados mentais de um sujeito devem ser interpretados à luz de suas funções. A tese de Dias defende que essa caracterização funcional pode ser utilizada também para individuar seres humanos. Não possuímos, então, essa alma ou mente material, nem somos reduzidos a neurônios, dentro das nossas caixas cranianas. A descrição funcional estabelece que somos realizadores de funções específicas, eu gostaria de frisar isso, em determinados contextos, sem privilegiar um tipo de organização física específica. E assim passamos da concepção que chamávamos anteriormente de estados mentais para estados funcionais. Então, existe essa concepção então, que se muda, né, através dessa múltipla realizabilidade, que se sai então desses estados mentais, das concepções de mente, então agora se entende a mente funcional e as caracterizações de estados mentais passam a ser chamados de estados funcionais. Em resumo, assim, a tese funcionalista reivindica, e Dias também afirma isso, que a mente requer uma base material para sua realização, mas não pode ser compreendida e esgotada nela, porque deve-se analisar a função que desempenham ou ainda pelo papel causal dentro de um determinado processo. A leitura do estado funcional se embasa então nesse modelo de mente funcionalista, e esse modelo também vem da ciência da computação. Nesse modelo existem esses módulos de entrada, que, como a professora Maria Clara falou, que são os inputs, né? Aqui eu só traduzi, esse processamento de dados e a saída desses dados convertidos em comportamento. Então, essa seria o arcabouço de como seria uma leitura de mente, né? Uma entrada de dados, um processamento de dados, a saída de dados em forma de comportamento. A mente, nas palavras da autora, descrita funcionalmente, seria compreendida da seguinte maneira, e aí eu faço uma citação à própria professora Maria Clara. A mente humana operaria como um programa flexível composto de vários módulos. No primeiro módulo estaria o scanner, responsável pela recepção dos inputs, como ela já falou. A partir daí, podemos imaginar vários módulos, dos quais um módulo avaliador, responsável pela seleção de informações, e assim chega à etapa final, que seria esse comportamento, bem como eu expliquei no resumo. Essa descrição é possível, com essa descrição é possível eliminar a ideia de natureza humana fixa e solucionar o impasse mente-corpo entre os dualistas e os fisicalistas, e responder à questão da identidade pessoal ou self. O self, ou eu, em português, é um núcleo de referência identitário de um sujeito. É uma entidade capaz de se autodeterminar. E para sustentar essa identificação e a individuação de um sujeito, é necessário uma complexa rede de crenças e desejos. Então, a proposta moral de Dias consolida-se através do deslocamento da ideia de self como algo estritamente cerebral
e a assunção de um paradigma que admite elementos externos como parte constitutiva do eu. Portanto, é necessário descrever o self também de forma funcional. Como eu falei, antes a gente tinha a concepção então de estados mentais, que vão ser caracterizados então agora como estados funcionais. Da mesma forma, a professora Maria Clara Dias vai fazer a concepção então de self, não através de elevando isso a algum estado mental, mas também precisa fazer uma descrição funcional disso. Bem, a identidade então passa de uma peça única, né, como a gente já havia falado, né, sobre um eu, de uma alma, alguma coisa desse tipo. Ela passa dessa peça única para uma reunião de microsistemas que vão trabalhar em prol de um sistema maior. Então, ou seja, esse mistério de uma máquina que tem um fantasma ou uma alma ou o que seja, na verdade ele passa a ser destituído porque se entende então agora que o eu ou o self é um apanhado de microsistemas que vão trabalhar juntos. Portanto, tal como a perspectiva dos funcionamentos defende, é necessário abandonar as tentativas de fixar limites precisos, uma vez que, nas palavras da autora, nosso self já não pode ser identificado ao cérebro, nem delimitado pelos contornos do nosso próprio corpo. Ela também, eu ainda coloco mais uma citação, que a Maria Clara Dias fala sobre a mente ou self, é a entidade narrativa a qual reportamos não apenas nossa cognição, mas apenas a totalidade de nossos estados psicológicos. Não é uma entidade que se relaciona ou representa o mundo, mas é uma rede de processos no mundo. Também gostaria de destacar isso, os processos no mundo, né? Para compreender essa rede de processos, a PDF de Dias assume a tese da mente estendida. Em linhas gerais, a mente estendida é uma tese que defende que o papel da cognição não é reduzido ao cérebro nem ao corpo, mas pode assumir que elementos externos, entidades não biológicas, possuem importância primordial no cálculo cognitivo. Em outras palavras, não há redução de uma mente corporificada ou situada. O cérebro é mais um dos processos no mundo e, portanto, depende também de outros processos que são externos a ele. Essa tese é mais receptiva quando assumimos, muitas vezes, que determinados objetos são parte de nossas mentes, pois sem eles estaríamos desabilitados a rememorar determinadas tarefas cognitivas ou mesmo executá-las. Ou ainda sem ele perderíamos o nosso sentido completo de agência. Na verdade, eu não quis colocar exemplos porque eu imaginei que a Maria Clara fosse falar os exemplos que ela falou do paninho e tudo, que eu acho que já seriam suficientes para entender justamente essa informação que eu trouxe. Então, na fundação teórica, tanto da mente estendida quanto da PDF, há um conceito muito caro para teorias, para ambas as teorias, a saber, os sistemas acoplados. Uma vez que já foi afirmado que a mente e o self transbordam para além das fronteiras corporais, o sistema acoplado traduz essa noção de que o sistema cognitivo, por definição, depende de diversas ferramentas para pensar. Isto é, a atividade cognitiva é o resultado da interação do cérebro com objetos e ou seu entorno ambiental, formando uma espécie de ecologia cognitiva. Esses, por sua vez, são dotados de um script, ou poderia ser chamado também de encaixes cognitivos, ou como James Gibson fala, de affordance. Bem, então, com isso tudo apresentado, eu vou passar brevemente para algumas questões que eu também já abordei no livro da perspectiva de funcionamento sobre a neuroética. Bem, eu cito aqui um neuroticista, Neil Levy, que apresenta os dois principais corolários da neuroética, que são, neuroética vai se tratar então das intervenções, né, só para fazer um rápido adendo sobre o que se pode, o que não se pode fazer contra intervenções cerebrais. E a questão é justamente sobre essas intervenções cerebrais, o que pode e o que não pode. Então, à luz da PDF, essas questões elas ficam talvez falhas ou ficam vazias. E é isso que eu vou tentar mostrar aqui. Sobre esses dois corolários, que são os principais, eu cito agora que o primeiro, que as intervenções no cérebro são unicamente e distintivamente as intervenções nos estados mentais que constituem as nossas identidades. E o segundo é que a neuroética está preocupada com a questão de se devemos permitir intervenções na mente. Isso foi tudo uma citação de Levy. Segundo esse autor,
essas afirmações são raramente explicitadas, mas elas são amplamente ou talvez universalmente assumidas. Assim, essa primeira asserção consiste ainda no modelo de mente baseado no modelo fisicalista, isto é, as intervenções realizadas diretamente no cérebro são consideradas de fato intervenções, ao passo que os elementos externos eventualmente são utilizados para promover as intervenções e não são suficientes para desempenhar um papel causal, seja na compreensão, seja na alteração de traços identitários. E o segundo corolário, não vou me ater muito, mas ele fala só sobre essa proibição ou não dessas intervenções. Então, portanto, eu passo para mais uma análise do primeiro corolário. Para compreendê-lo melhor, retomo outra afirmação de Levi, que é a afirmação 1 desse primeiro corolário sustenta a intuição de que as intervenções neurológicas por meio de psicofármacos ou estimulação magnética transcraniana, ou também estimulação cerebral direta, são fundamentalmente diferentes das formas mais tradicionais de alterar os estados mentais. Ou, por exemplo, aqui, pelo uso de métodos psicológicos que se ampliam da terapia conversada para as manipulações experimentais complexas de psicólogos sociais e cognitivos. Esta questão parece poder ser traduzida nos seguintes termos, e aí são minhas palavras: modificações no cérebro são as verdadeiras modificações. Isto é, para se constituir como um tipo de mudança de fato, é preciso que haja o toque objetivo da mão do cientista à alteração corpórea e cerebral. O mesmo não pode ser afirmado de um paciente que, por exemplo, tenha frequentado 20 anos de qualquer tipo de terapia, porque, segundo essa concepção, essa afirmada por esses corolários, isso destoaria do que se considera por alteração dos estados mentais. Desta forma, através desses corolários é possível realizar uma distinção entre dois grupos. O primeiro seria o único exclusivamente que se pode ter considerado comumente, que é o cérebro, responsável e detentor majoritário da identidade de uma entidade. E o segundo grupo seria tudo que se encaixa, que é o restante, que poderia ser meio ambiente, corpo, grupos sociais, cultura, etc. Como expus nesta fala, a PDF tem por objetivo primordial tornar a caracterização funcional dos sujeitos, diversas entidades e também da mente. Visualizar esses corolários na discussão da neuroética determina que devemos pensar em problemas de autenticidade sobre o que é próprio de um sujeito, da sua natureza, ou melhor, do seu cerne constitutivo. Na esteira desse pensamento, apenas o que está no cérebro é modificado permanentemente e pode ser considerado uma modificação. O primeiro corolário tem, em seu plano de fundo, uma concepção bastante específica e delimitada sobre a natureza humana. Na verdade, eu quero dizer que, assumindo esse corolário que não se discute na neuroética, já está se discutindo uma natureza humana em que a PDF, quando ela analisa isso, ela já rompe justamente com isso. Então, toda discussão seria uma discussão que ela não seria contemplada, de fato, num exemplo de se entender o campo da neuroética, porque a própria base, que seria a natureza humana, já estaria destituída, porque a PDF já institui um tipo de natureza humana que é flexível. Bem, já em tom aqui de término, isso sem dúvidas irá suscitar infindáveis debates que tornam o campo inflado, o campo da neuroética, sobre as quais devem ser as alterações permitidas ou não. Seres humanos caracterizados funcionalmente, tal como propõe Dias, não encontrariam dificuldades em lidar com esse tipo de dilema apresentado pela neuroética, uma vez que os sujeitos mapeassem suas funções básicas, ou talvez aqui no vocabulário da professora Maria Clara Dias, dos funcionamentos básicos, através de um momento empírico, em consonância com a sua concepção de mente, que já se pressupõe extrapolar o mundo, tornariam a discussão de que o que faz parte da mente, o que pode ser alterado, e ainda a assunção da natureza humana por trás desses corolários, ineficazes. Então, queria agora, para concluir, porque eu achei que eu não ia demorar os 20 minutos, mas demorei, a perspectiva dos funcionamentos, amparadas pelas teorias do funcionalismo e da mente estendida, auxiliam no direcionamento de um novo caminho nas diversas discussões que pressupõem a natureza humana, e aí contra a natureza humana estática. Compreender o self e a mente como apenas um dos processos que estão na imensa gama de processos espalhados por nossa cercania ambiental, cognitiva, auxilia em uma visão sistêmica e propositiva
que tem implicações que desoneram o cérebro como o único mandatário da cognição e propõe uma natureza humana em fluxo que corrobora para as diversas áreas do saber. Bem, é isso, gente. Obrigado.